Orabalabashê. Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus 10, versículo 1, versículo 1. Hebreus 10, primeiro versículo. Amém. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar o que eles se chegam. Essa passagem, a carta de Hebreus menciona o único sacrifício que realmente foi único para a nossa salvação. Ele começa a falar dos ritos que acontecia entre o povo judeu, os ritos de sacrifício, de arrependimento, né? E até ele chegar em Jesus, que é o verdadeiro sacrifício que nos dá a salvação. Mas ele fala assim, que a lei de Moisés, o Velho Testamento, a lei é a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. A lei, ela anuncia os bens futuros. Ela é a sombra do que viria. Ela é Deus mostrando para nós o que aconteceria de fato, que aconteceria o grande sacrifício de Jesus para a salvação do mundo, né? Mas a lei, ela anuncia tudo isso. Irmãos, nós nascemos numa igreja que nos ensina a amar a Bíblia inteira. Amém? Eu nasci aqui, com 15 anos eu vim para essa igreja. E eu cresci aprendendo com o apóstolo a amar Israel, a amar os judeus, a amar a lei, a amar os patriarcas. Mas existem muitos teólogos, hoje em dia existe muita teoria, né? E existem pessoas que não creem que o Velho Testamento seja válido para os nossos dias, que não acreditam que o Velho Testamento seja atual, que transformam a Bíblia numa dicotomia, numa divisão entre Velho e Novo Testamento. Então, o que é o do novo, eu sigo. O que é do velho, e aí entra em discussões teológicas. Ah, mas por que a gente segue isso e não segue aquilo? Ah, porque... Irmãos, a Bíblia é uma aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo. A aliança, ela não tem fim. Onde começa e onde termina a sua aliança de casamento? Ela não tem início e não tem fim, porque Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo é o alfa e o ômega, o começo e o fim. E às vezes, Satanás, para confundir a sua igreja, para roubar vidas da sua igreja, começa a colocar picuinhas de coisas pequenas, né? Ah, mas por que a nossa igreja faz as festas dos judeus? Porque Deus instituiu para os judeus, e por que não fazer? É pecado fazer a festa dos tabernáculos? É pecado celebrar as festas que Deus menciona na Bíblia? Nós não fazemos de forma religiosa, como uma obrigação, nós fazemos porque nos alegra fazer coisas que Deus já deixou ensinado para o seu próprio povo, e nós somos enxertados na videira verdadeira que é Israel, que são os judeus. Nós somos enxertados neles, a Bíblia fala. Então, por que não viver e aprender? E como nós aprendemos com o Velho Testamento, não é? Como nós aprendemos? Não existe uma dicotomia, a Bíblia é uma aliança, do início ao fim. E vocês sabem que Jesus, ele veio para abrogar a lei, né? Ele veio para ajustar
porque a lei, com o tempo, passou a ser até idolatrada pelos judeus. Alguns até idolatravam, né? Davam mais importância para as regras do que para a essência da lei, para a verdadeira essência. Se preocupavam mais com a aparência do que com o interior, que é nesse erro que nós não podemos cair. Deus, ele se preocupa mais com o nosso interior do que com a nossa aparência. Ainda que a aparência ou os nossos atos, nossas atitudes sejam fruto do que está no nosso coração, não é mesmo? Mas ele sonda os corações. Ele sonda os corações. Ele sonda a intenção do coração de cada um de nós. Amém? E lá naquela época, quando Deus deu os 10 mandamentos, quem já leu o Velho Testamento, Êxodo, Levítico, né, Números, a gente pensa às vezes assim, meu Deus, Deus era duro, né? Era dureza. Olho por olho, dente por dente. Vocês sabem que fazia parte daquela época esse olho por olho, dente por dente, e que ele não está presente só nas escrituras sagradas, na palavra de Deus. Muitos escritos da época, diante de Moisés, leis dos povos, desses povos ancestrais nossos, eles tinham leis dessa forma. Era assim, olho por olho, dente por dente. E aí, quando a gente pega a lei de Deus, que Moisés escreveu naquela época, sob aquele contexto cultural, mas sob a inspiração de Deus e do Espírito Santo, quando nós pegamos a lei de Deus, nós falamos assim, o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente, e o Novo Testamento é a graça. A gente simplifica, divide em 2 etapas, é olho por olho, dente por dente e a graça. Mas será que o Velho Testamento é olho por olho, dente por dente? Vocês sabiam que a única legislação, o único escrito, tratado legislativo da época, em que 80% dele, porque se você for ler Levítico, você vai perceber que pelo menos 80% das leis está direcionada a sacrifícios para o perdão, sacrifício para o perdão, sacrifício. Ele dá a lei, Moisés escreve a lei e fala, olha, você não vai se deitar com a mulher do próximo assim, assim, assado, assado. E quando pecares, trará uma pombinha, um bezerro, e vai fazer o sacrifício para que seja o quê? Perdoado. Perdoado. A maior parte de Levítico e do Velho Testamento, ele está propondo formas de nós nos arrependermos, de fazer sacrifício e de ser perdoado. Que Deus é esse? Será que é um Deus que está distante? Por isso que o tema dessa palavra, que Deus me deu dessa palavra é o Deus que quer estar com você. Desde o início, Deus, ele tem feito de tudo para estar com o seu povo, com as pessoas. Ele é um Deus presente. Irmãos, de todas as formas, dentro do contexto cultural, dentro de toda a roupagem que cada pessoa viveu, Deus arrumava uma forma de falar com o seu povo. Na época de Moisés, era necessário ter a lei, porque era assim que eles iam entender os mandamentos, que eles iam entender os padrões de Deus, que eles iam estar perto de Deus. Por quê? Porque só tem uma coisa que nos separa de Deus, e está lá em Isaías 59. Vocês se lembram desse versículo? Vamos ler? Isaías 59, versículo 1. Amém?
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Só o pecado nos separa de Deus. E aí você pega um livro de Levítico, você pega um Velho Testamento em que Deus está ensinando o povo o tempo todo a fazer sacrifícios de arrependimento. Por quê? Porque se os pecados são perdoados, o que acontece? Nós temos acesso novamente a Deus. Se o pecado é redimido, nós novamente temos acesso a Ele. Mas espera lá. Então o Velho Testamento é da lei, do olho por olho, ou também é da graça? Será que nosso Deus não é o Deus da graça desde o primeiro dia da criação? Será que nosso Deus não é o Deus do amor, não é o Deus do perdão desde o primeiro dia da criação? Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser eternamente. Ele não era mais duro no Velho Testamento e é mais suave no Novo. Não, irmãos, o mesmo rigor que ele tinha com o pecado no Velho Testamento, ele ainda tem no Novo. A única diferença é que hoje nós temos um sacrifício, um único sacrifício, que lá em Hebreus falava. O sacrifício de Jesus. E o sangue de Jesus pode nos redimir do pecado. E Ele é nosso advogado junto ao Pai. Porque nós vamos pecar, irmãos. Nós pecamos todos os dias. Mas Ele é nosso advogado. E se nós confessarmos o nosso pecado, se nós buscarmos acertar, Ele nos perdoa. Mas Ele é o Deus da aliança da graça. No Novo Testamento cita a graça. Fala da nova aliança. Fala da graça. É uma forma de Deus demonstrar para nós o seu amor. Mas, na verdade, a graça está presente na Bíblia toda. O perdão. Todos os povos daquela época faziam leis. Se roubar, corta a mão. Tem lugar que até hoje é assim, né, no Oriente Médio, não é? Se roubar, corta a mão. Se fizer tal coisa, é isso. Todos têm leis e consequências. A única legislação que te representa como se arrepender e chegar perto do seu Deus. Nosso Deus é muito bom, irmãos. É muito amor, é muito amor. E desde sempre Ele quis estar com a gente. E quando Ele tirou o seu povo do Egito, um povo que tinha ficado escravo. E Ele foi falar com Moisés. Em que monte que Ele falou com Moisés? Quem lembra? Moriá. Monte Sinai. Quando Ele foi falar com Moisés, nesse monte, o monte fumegou. E a presença de Deus, raios, relâmpagos. E o povo fez o quê? Temeu. Temeu. A ponto de Moisés ter que cobrir o rosto dele quando descia. E o povo temeu a Deus, o poder de Deus. E aí o que Deus faz? Porque Deus, Ele queria estar com o seu povo. Deus quer estar com você. Ele quer ter relacionamento com a gente. O que Deus fez? Moisés, você vai fazer uma tenda. Vai montar uma tenda, e Moisés montou a tenda do tabernáculo. E quem que habitava na tenda do tabernáculo e falava com Moisés na tenda? Lá pertinho, não mais no monte, longe, mas lá pertinho, fora do arraial. Quem que era? O Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês entendem que Ele trouxe a presença dEle para perto do povo. Ele mostrou o poder dEle, mas falou, olha, esse é meu poder, mas eu quero estar perto de vocês. Que Deus que chama os seus servos de filhos, de amigos. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que nos ama.
Amém? Em Êxodo 33, 7. Vamos lá em Êxodo, que depois a gente vai ler outro versículo aí. Aleluia. Amém? Disse o Senhor a Moisés, deixa eu ver se o 7, estou no errado, estava no 1, é o 7, tá? E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, fora do arraial, desviando longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação e estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, porque eles ainda temiam a Deus. E olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou, inclinando-se, cada um à porta da sua tenda. Eles começaram a adorar e falavam ao Senhor, o Senhor a Moisés cara a cara, como fala qualquer amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, jovenzinho, nunca se apartava do meio da tenda. Irmãos, eles estavam receosos, eles estavam da porta da tenda deles. Em qual estágio, meu irmão, você está? Será que você é aquele que está lá na porta da tenda, olhando o sacerdote, olhando o homem de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, falando com Deus face a face, mas você está só da porta da sua tenda, porque você tem medo de se aproximar, medo do poder de Deus, e medo do que o poder de Deus vai fazer na sua vida? Porque não dá para passar ileso por Deus. O poder de Deus é transformador, é impactante. E aí você fica com tanto medo de onde Deus vai te levar, do que Deus vai fazer, que você fica lá da porta, só espiando o homem de Deus. É esse nível de relacionamento que você deseja com o Espírito Santo? Ou será que você é o homem de Deus? Será que você tem entrado na tenda, na presença do Senhor diariamente? Tem sentido a presença do Senhor? Tem falado com Deus face a face? Como fala um amigo? Irmãos, isso é precioso. Isso é precioso. Você ouviu o Espírito Santo? Você ouviu o Espírito Santo? Eu acho uma bênção. Não é porque é meu esposo, né? Não é porque é meu esposo. Mas é porque é meu esposo e eu vejo. Mas eu vejo a forma como o André, o pastor André, como apóstolo, a intimidade que eles têm com o Espírito Santo. Deus fala uma coisa para um, daqui a pouco eles estão conversando e Deus fala a mesma coisa para o outro. Com relação principalmente às missões, que é a área que ele age, e é assim com todos os pastores da igreja, mas dentro das missões principalmente, que é impressionante. É impressionante. E assim Deus fala. A intimidade, eu fico vendo, gente, quando o André fala assim, amor, eu já falo, ai meu Deus, lá vem. Vai, manda, alguma nova. Deus falou comigo, eu já falo, meu coração já até bate mais forte. Ele fala assim, Deus falou comigo, eu já sei que é alguma missão nova. Meu coração até acelera. Fala, ai Jesus, vai. E muitas vezes, Deus fala para ele, né? E Deus nem falou para mim. Deus nem falou para mim. Deus falou para ele. E depois eu começo a orar, o Espírito Santo vem testificando, né? Mas eu fico admirada com a intimidade com o Espírito Santo. Mas daí sabe o que eu faço? Eu fico igual Josué. Eu não saio da tenda. Eu fico assim, Deus, eu vou ficar aqui, porque o Senhor vai falar comigo também. Será que você está igual Josué? Não sai da tenda. Não estou falando com Deus ainda como amigo, mas eu não vou sair dessa tenda.
Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero essa intimidade com o Senhor, Deus. Eu não saio da tenda. Eu vou ficar aqui nessa tenda. Josué era menino, Josué era jovem, rapazinho, e não saía da tenda. Quem tem filho aí, jovem, adolescente, levanta a mão. Como que está seu filho hoje? Ele não sai da tenda? Vive na igreja? Você fala assim, nossa, todo dia tem compromisso? Quem não está, vai voltar em nome de Jesus, amém? Já profetizo. Mas aqueles que têm filho aqui nos ministérios, no Avalanche, no Jovens Águia, não sai da igreja? Ai, todo dia tem alguma coisa na igreja? Vou falar para vocês, não reclame. Viu, irmãos? Não reclame, deixa eles na tenda. Deixa ter compromisso todo dia. Deixa servir o Senhor. Nós crescemos assim. Quantas vezes minha mãe falava assim, você vai acabar virando pastora, não larga essa Bíblia. Quantas vezes, né? O pai do André, filho, você não fica em casa nem um dia. Estava na igreja. Estava na igreja. E agora a família inteira, família sacerdotal. Amém? Deixa os seus filhos irem para a igreja. Josué estava lá. Não vou sair da tenda. Eu fico igual Josué. Deus, eu não saio daqui. Eu quero mais intimidade. Eu quero falar igual Moisés. Mas nós podemos chegar ao nível de Moisés. Amém? Nós podemos falar face a face como quem fala com um amigo. E é isso que Deus espera de nós. Em 1 Pedro 2,9. Amém? Diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Irmãos, Pedro era judeu, né? Vocês sabem disso. Pedro teve até uma discussão com o apóstolo Paulo por causa dos gentios. Agora imagina, Pedro está escrevendo aqui, lá no versículo 1, para Galácia, Capadócia, Ásia, para os irmãos que estão nessa região. Provavelmente não judeus, porque ele ainda fala assim, vocês são... Agora, para Pedro, chegar no nível de falar assim... para os gentios, vocês são sacerdócio real. Vocês são sacerdócio. Eles respeitavam os judeus, têm um respeito pelas autoridades, pelos anciãos, que a gente precisa aprender. Irmãos, nós somos em Israel. Irmãos, eles têm respeito pelas coisas de Deus, que, meu Deus, como nós ocidentais precisamos aprender o respeito que eles têm. O amor, o zelo pelas coisas do Senhor. E ele tinha respeito pelos sacerdotes. Então, para Pedro chegar ao ponto de falar, olha, vocês são sacerdócio real, nação santa. É o Espírito Santo trabalhando no coração desse homem. É o entendimento de que a Bíblia não está dividida, de que os judeus não se separam. Nós somos o povo enxertado, nós somos... parte dessa história que Deus começou lá nos judeus. É o reconhecimento que nós somos sacerdotes. Sacerdotes, a autoridade máxima para eles, para os judeus. E ele fala assim, que nós somos sacerdócio real, nação santa, nação separada, povo adquirido. Ou seja, povo pertencente ao Senhor, nós somos exclusivos dele. Ele não divide a gente com ninguém, ele não divide a glória dele com ninguém. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Existe um objetivo em nós termos essa intimidade, essa proximidade com o Espírito Santo. O objetivo é anunciar
as virtudes daquele que nos chamou das trevas, amém? Esse é o nosso papel. E existem duas coisas que nós podemos aprender no Velho Testamento, que é figura para as coisas futuras. Existem duas coisas que nós podemos aprender que vai nos levar até essa intimidade com o Espírito Santo. Vai nos levar a ter essa comunhão com Deus, esse relacionamento mais profundo. Está lá em Êxodo 28, lá no Velho Testamento. Êxodo 28. Lembra que aqui na lei é a sombra das coisas futuras, amém? Em Êxodo 28, 9, aqui em Êxodo 28, Deus está descrevendo as vestes sacerdotais. E quem são os sacerdotes? Nós, amém? E no 28, 9, diz assim: e tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor dos selos, lavrará essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor, em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Amém? Vai fazer 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. O que nós podemos aprender com essa característica da roupa do sacerdote? Se nós não levarmos, se nós não suportarmos uns aos outros, se nós não tivermos compaixão, se nós não tivermos amor ao próximo, se nós não sustentarmos, carregarmos uns aos outros o nome dos filhos de Israel, o nosso relacionamento com o Senhor fica muito reduzido. Porque Deus é amor, amém? Nós precisamos sustentar nos ombros, nós temos que levar como lembrança a compaixão, o amor ao próximo. Lembra que em 1 Pedro dizia que nós recebemos a salvação para anunciar a luz do Senhor. Se você não tiver a compaixão, se você não tiver o amor ao próximo, se eu não tiver, não tem como amar a Deus. A Bíblia fala, se você não ama o seu próximo, a quem você vê, como você vai amar a Deus a quem você não vê? Ele colocou o nome dos filhos de Israel. Irmãos, os filhos de Israel eram perfeitos? As tribos eram perfeitas? Eles se rasgaram inteiro. Eles brigaram entre eles, dividiu em 2 reinos. Ainda assim, o sacerdote tinha que levar o nome de todas as tribos. Aqui, ó, no ombro, carregando, sustentando, como lembrança. Eles não eram perfeitos, nós não somos perfeitos, nós somos cheios de defeitos. Mas a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter amor ao próximo. Vocês sabem que a pedra, que os judeus usam muito a pedra, vocês sabem que, por exemplo, aqui no Brasil, quando tem um velório ou um enterro, o que nós levamos? Flores, não é? Os judeus têm o costume de levar pedras. Por quê? Porque a pedra é eterna. A flor murcha e morre. No dia seguinte, eles têm o costume de levar pedra. Então, não é à toa que Deus manda eles escreverem em pedras os nomes dos filhos de Israel e levar, porque para a eternidade a gente tem que amar. Se for fiel até o fim, será salvo. Esse amor tem que estar presente todos os dias na nossa vida. Amar o próximo, como Jesus nos amou.
Amém? O seu relacionamento com o próximo vai fazer diferença no seu relacionamento com Deus. Não adianta estar brigado com todo mundo, estar cheio de rancor no coração e chegar diante do Senhor. O que fala lá no Novo Testamento? Olha a sombra das coisas futuras. O que fala lá no Novo Testamento? Se você chegar no altar de Deus, brigado com o seu irmão, com o ranço do irmão, o que você tem que fazer? Deixa a sua oferta, se conserta com seu irmão e depois você volta para o altar de Deus. Entende? O seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com o próximo vai interferir no seu relacionamento com Deus. Não dá para separar, não tem dicotomia. É uma aliança. É o povo dele, é a igreja dele, é a noiva dele. Não dá para amar Jesus e não amar a noiva. E tem um monte de cantor crente falando aí que são a nação do sem igreja, que você não precisa de igreja, que igreja é coisa antiquada. Teve uma vez que nós fomos em um que eu e o André quase infartamos no banco, que falou que a igreja primitiva era coisa do passado, agora é a igreja atual. Eu falei, meu Deus, eu vou tacar a Bíblia na cabeça desse garoto. Brincadeira, irmãos. Ou amor ao próximo. Ou amor ao próximo. Vou tacar a Bíblia na cabeça desse garoto. Brincadeira, eu fiquei lá, resiliente, falei, Senhor, eu amo, perdoai os pecados, ele não sabe o que fala. Tem gente ensinando isso para os jovens, irmãos. Um monte de gente que se diz cristão ficando na porta, não entra e não deixa os outros entrarem. O reino de Deus é conquistado com esforço. O reino de Deus, a gente precisa amar ao próximo, e nem sempre vai ser fácil amar o próximo, amém? E a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Eu estou com o Billy Graham. Era um rapaz bem jovenzinho que estava ministrando, mas eu estou com o Billy Graham. Eu estou com os antigos. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? E a segunda coisa que nós precisamos ter, eu vou pedir para o louvor já estar subindo, por favor. Êxodo 28, 36, aí um pouquinho à frente. Diz assim: também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor, e atá-la-ás como um cordão de azul, de maneira que esteja na mitra, sobre a frente estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem, em todas as ofertas e suas coisas santas. E continuará, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Tem que ter santidade. A única coisa que nos separa do Senhor é o pecado. E onde que o sacerdote tinha que levar essa placa escrita santidade ao Senhor? Na testa, irmãos, na testa. Onde procede o pecado? Onde começa o pecado? O pecado, a gente tropeça, tropecei e pequei. É assim? Não, você começa aqui, ó. Começa a alimentar aqui. Você acorda já pensando. Nossa, começa a lembrar, começa a pensar. Você vê alguma coisa, aquilo te provoca. Você vê uma situação, você pensa. Ele começa aqui na mente. O orgulho, a mentira. Irmãos, às vezes, quando vem algum pensamento, às vezes do irmão, de alguém, de situação, eu já falo assim, eu repreendo em nome de Jesus. Quero pensar, não quero julgar quem está certo, quem está errado, sabe? Aquelas setas de Satanás. Quando vem alguém, começa a falar de outra pessoa para mim, sabe o que eu faço? Eu fujo, eu dou no pé. Eu já dou um jeito de sair da conversa, porque às vezes aquilo que você vai ouvindo vai fazendo você pecar. Você começa a pensar coisas erradas. Entende? A gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. A internet. A internet é uma bênção. Dá para você chegar em todos os lugares do mundo.
e falar do nome de Jesus. Mas também para fazer pecar, beleza. Nós pecamos de muitas formas com a internet. Nós pecamos nos ausentando da família. Nós pecamos de muitas formas. Sabe, essa semana a Yasmin, ela fazia o bilíngue na escola, aula de inglês, né? A gente acha muito importante, a gente precisa. Deus já falou para nós, já falou para o André muitas vezes que ele precisa aprender o inglês, e nós temos esse entendimento, que dentro do chamado que Deus nos deu, nós precisamos saber o inglês. Mas orem por nós, irmãos, porque os velhos tá difícil, as crianças vão bem, mas os velhos, Jesus, que dificuldade aprender esse inglês, mas tá todo mundo fazendo aula agora, vai dar certo. Mas a Yasmin fazia o bilíngue na escola e mudaram o horário. Resumo, ela teria que chegar meia hora mais tarde em casa. E aí eu mandei um áudio para a professora e falei assim, a Yasmin vai sair do bilíngue. Eu gosto muito, é muito legal, mas ela não vai mais, porque a prioridade na nossa vida como família é almoçar junto. Acho que a prof ficou em choque, né? Porque ninguém mais faz isso hoje em dia, é muito raro. Falei, a nossa prioridade, nós temos o hábito como família de chegar em casa. Graças a Deus o nosso trabalho, o nosso horário nos permite. Eu sei que tem gente que não consegue, mas o nosso nos permite. Nós chegamos em casa, nós sentamos à mesa, os 4, nós almoçamos junto, nós conversamos, elas falam das dores, dos medos, dos anseios, dos sonhos, do que aconteceu na escola. Nós damos importância ao que elas estão contando, mesmo que seja aquela coisa que você fala assim, coisa de criança, né? Mas a gente escuta, a gente responde. Eu e o André, não sou só eu, o André também. Ele chega, eu tenho hora que eu vejo que a caixa dele está na caixa do nada mesmo, geral, porque ele chega de trabalho por aqui, ele chega daquela cor de cimento, né? Ele é empreiteiro, então ele vai nas obras e é só cimento. Mas ele senta na mesa e ouve elas falarem. Tem hora que ele deve dar umas viajadas no assunto, tem hora que ele volta, que é 2, 3 mulheres falando na cabeça dele, né? Irmãos, é muito importante. Eu falei para a professora, pois ela não vai ficar, porque é mais importante do que ela aprender uma língua, nessa idade que ela está, é ela ter essa convivência familiar. Porque essa convivência familiar vai ajudá-la a aprender o inglês e tudo mais que ela tiver que aprender na vida dela. Porque o amor constrói. A professora me mandou um áudio e falou, olha, eu admiro vocês. Eu admiro muito vocês. Ela falou, isso que você está fazendo, você tem toda a razão. Eu nem sei, né, se a professora é cristã, não é, não faço ideia. Mas, irmãos, tem coisas que a gente não pode trocar. Não troque o tempo com seu filho, com seu marido, com seu noivo, com a sua noiva. Não troque por internet, por celular. Santidade ao Senhor. Amor ao próximo, é isso que vai ditar as nossas vidas. Vamos ficar em pé, amém? A gente vai estar adorando a Jesus. Vem com cura e todo o seu poder.
nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu sobrar. Com seu óleo venha nos ungir. E com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma vez de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. Faz de novo, o seu povo clama a ti. Faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Orabalaierabarras. Através de Jesus, o Senhor estreitou ainda mais o relacionamento.
Ele saiu do monte para o tabernáculo e hoje Ele habita em templos humanos. Ele habita em mim e em você através do Espírito Santo. Deus quer estreitar o relacionamento, amém? Cabe a você decidir se você vai querer ser aquele que fica na porta da sua própria tenda, apegado às suas coisas, preso a este mundo. Se você vai ser o Josué que não sai da tenda esperando se tornar como Moisés, ou se você vai chegar à estatura de Moisés, amigo de Deus, falar pessoalmente, face a face, amém? Feche os seus olhos. Eu não sei se todos aqui já aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor, mas a Bíblia fala que para Deus fazer habitação em você, para o Espírito Santo habitar em você, você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você precisa aceitar Jesus no seu coração. Você precisa falar: Jesus, habita em meu coração. É necessário fazer uma oração. Tem alguém aqui essa noite que nunca fez essa oração? Eu vou pedir para levantar a mão aí onde você está, que eu quero orar com você. Tem alguém que nunca fez essa oração aqui essa noite? Entregando a vida a Jesus Cristo? Ou se você já fez e se afastou do caminho de Deus, tem alguém que quer reafirmar essa aliança com Cristo? Levanta a sua mão onde você está. Amém. Amém. Todos nós estamos dentro da aliança, amém? Quem você vai querer ser? Você vai querer ser como Moisés? Ver Deus como seu amigo? Santidade, compaixão. Sai da porta da sua tenda. Para de ter medo do que Deus pode fazer na sua vida, amém? Vamos orar, feche seus olhos. Deus de Israel, o Senhor é o nosso Deus, não há outro Deus. O Senhor é o Deus do Velho e do Novo Testamento. O Senhor a sua palavra é a aliança conosco, é a nossa história, é o nosso fundamento. Obrigado por nos ensinar a amar os seus estatutos, Deus. Obrigado por essa igreja. Eu agradeço, Deus, por cada pastor, cada ancião, cada líder, Senhor, cada ancião que nos ensinou tanto durante esses anos, Pai, a Tua palavra. Obrigada, Deus, por nós termos aprendido desde muito cedo amor por Israel. Nós oramos pela paz em Jerusalém, Deus. Que haja paz em Jerusalém, em nome de Jesus, ó Deus. Que o Senhor abençoe essa nação. Nós declaramos que o nosso vínculo é eterno com este povo, Pai. A nossa gratidão, porque é desse povo que nasceu o Rei da Glória, o nosso Salvador, o nosso amor, Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ser levados mais próximos do Senhor, ó Deus. Nós queremos estar mais próximos do Senhor, ó Deus. Nós queremos ter esse relacionamento estreito contigo, Pai. Pai, então eu peço em nome de Jesus, que aqueles, Deus, que o Senhor há de aumentar esse relacionamento, que comecem a sentir uma inquietação no seu espírito. Pai, começa a inquietar aqueles que o Senhor quer que saia da porta da sua tenda. Começa, Senhor, Espírito Santo, começa a inquietar o coração. Traz uma inquietação. Senhor, aqueles que vão subir de nível, Deus.
intimidade com o Senhor. Começa a trazer uma inquietação, um fogo que não apaga, um fogo que não dorme. Senhor, que eles sejam inquietados, Senhor Deus, durante toda a semana. Que à noite, Deus, eles percam o sono com o coração batendo forte, com o toque do Teu Espírito Santo. Pai, eu peço, manifesta a Sua glória. Eu sei que é o Senhor que faz essa obra, eu sei que é o Senhor que faz isso. Aqueles que o Senhor quer tirar da zona de conforto, da porta da sua casa, que o Senhor quer mover para dentro do tabernáculo, para unção, para adoração. Começa a inquietar, inquieta durante toda a semana, Deus. Tira o sossego, tira, Senhor, em nome de Jesus. Tira, Senhor, todo o comodismo em nome de Jesus. Traz temor ao Teu nome, Senhor. Temor, reverência e obediência. Santidade ao Senhor, ó Deus. E traz compaixão. Coloca compaixão nas nossas vidas, Deus. Traz amor, amor ao próximo. Que nós possamos sustentar uns aos outros em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aquele que começou boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o último dia. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Dessa forma, irmãos, os sacerdotes, as autoridades de Deus colocavam o nome do Senhor sobre o povo e eles eram abençoados. Que vocês prosperem em nome de Jesus, sejam abençoados. Amém? Que seja uma semana de muita intimidade com o Espírito Santo. Deus abençoe, boa noite, bom retorno. Glória a Deus.